Vamos à leitura do capítulo 9 e eu quero te convidar para conhecer o canal Alicia Tomiyama, que ela é contadora de histórias e no canal dela também tem dicas de leituras. Para você que gosta de livros, né? Assim como eu, vai gostar do canal. E também dois que eu conheci o mês passado, que é Estante da Flá e K Lendo Leituras. Eu no vídeo anterior convidei vocês para conhecer e se inscrever no canal Beatriz do Mundo dos Livros e dicas de livros infantis da Ana Clara. Então todos os links estão aqui embaixo na descrição, tá? Vamos começar. Capítulo 9, Hugo. O tabuleiro triangular de madeira estava no colo de Kendra. Ela estudava os pinos, planejando qual comeria em seguida. Ao seu lado, Lina balançava-se delicadamente em uma cadeira de balanço, observando a lua surgir no céu. Da varanda, apenas algumas fadas podiam ser vistas voando pelo jardim. Pirilampos brilhavam no meio delas à luz prateada do luar. Não tem muitas fadas aqui fora hoje à noite, disse Kendra. Talvez demore algum tempo até que as fadas retornem com força total aos nossos jardins, disse Lina. Você não pode explicar para elas tudo o que aconteceu? Lina deu uma risada. Elas ouviriam seu avô antes de prestar atenção a qualquer coisa que eu dissesse. Você não era meio como elas? Esse é o problema, veja. Lina fechou os olhos e começou a cantar suavemente. Sua voz alta e trinada dava vida a uma melodia tristonha. Diversas fadas voaram em direção ao jardim, pairando em volta dela e formando um semicírculo, interrompendo a canção trinada com fervorosos cheureados. Lina parou de cantar e disse alguma coisa em uma linguagem ininteligível. As fadas cheurearam de volta. Lina fez uma última colocação e as fadas voaram para longe. O que elas estavam dizendo? Perguntou Kendra. Elas me disseram que eu deveria ficar envergonhada por cantar uma melodia das náiades, respondeu Lina. Elas odeiam tudo o que as faz lembrar que já fui uma ninfa, principalmente se essas lembranças indicam que estou em paz com minha decisão. As fadas pareciam bem irritadas. Elas passam grande parte do tempo ridicularizando os mortais. Quando uma de nós troca de lado e passa a ser mortal, esse fato faz as outras imaginarem o que elas não estariam perdendo, especialmente se parecemos estar contentes. Elas fazem pouco de mim, impiedosamente. Você não se importa? Não mesmo. Elas não sabem como me irritar. Implicam comigo sobre como estou envelhecendo, meu cabelo, minhas rugas. Perguntam como vou me divertir sendo enterrada numa caixa. Lina franziu o senho, mirando pensativamente a noite. Eu senti minha idade hoje quando você gritou por ajuda. Como assim? Kendra comeu um pino do tabuleiro triangular de madeira. Eu tentei correr para ajudar, mas acabei caindo de braços abertos no chão da cozinha. Seu avô chegou até você antes de mim, e ele não é nenhum atleta. Não foi culpa sua. Se eu ainda fosse jovem, estaria lá em uma fração de segundos. Sempre fui útil nas emergências. Hoje em dia, chego bancando para prestar socorro. Você ainda se vira muito bem. Kendra estava ficando sem alternativas. Ela já havia trancado um pino. Lina balançou a cabeça. Eu não duraria um minuto no trapézio ou na corda bamba. Já fui extremamente ágil nessas atividades. A maldição da mortalidade... A maldição da mortalidade. Você passa a primeira porção de sua vida aprendendo, ficando mais forte e mais capaz. E então, sem que você tenha culpa alguma, seu corpo começa a falhar, você regride. Membros fortes tornam-se frágeis. Sentidos aguçados ficam lerdos. A firmeza do corpo se deteriora. A beleza murcha. Os órgãos param de funcionar. Você lembra de seu corpo no auge e imagina para onde foi essa pessoa. Enquanto sua sabedoria e sua experiência estão no auge, seu corpo, traiçoeiro, torna-se uma prisão. Kendra não tinha mais nenhum movimento a fazer em seu tabuleiro cheio de furinhos. Restavam 3 pinos. Nunca pensei nisso dessa maneira. Lina pegou o tabuleiro de Kendra e começou a colocar os pinos. Na juventude, os mortais se comportam mais como as ninfas. A idade adulta parece inacreditavelmente distante, mas ainda a deterioração da velhice, porém laboriosa e inevitavelmente
ela a conquista. Acho isso uma experiência frustrante, humilhante e odiosa. Quando nós conversamos antes, você disse que não mudaria sua decisão, lembrou-lhe Kendra. Verdade, se tivesse a oportunidade, eu escolheria Patton sempre. E agora que experimentei a mortalidade, não imagino que pudesse ficar contente com a minha vida antiga. Mas os prazeres da mortalidade, as emoções de viver têm um preço. Dor, doença, o declínio da idade, a perda dos entes amados. Essas coisas eu bem que poderia dispensar. Os pinos estavam no lugar. Lina começou a comê-los. Fico impressionada com a maneira como a maioria dos mortais encara a debilitação do corpo com tranquilidade. Patton, seus avós, muitas outras pessoas, elas simplesmente aceitam. Sempre temi o envelhecimento. A inevitabilidade do processo me apavora. Desde que abandonei o lago, a perspectiva da morte tem sido uma sombra ameaçadora nos confins de minha mente. Ela comeu o último pino, deixando apenas um. Kendra já a tinha visto fazendo isso, mas ainda não conseguia copiar seus movimentos. Lina suspirou suavemente. Por causa de minha natureza, talvez eu tenha de suportar a velhice por muito mais décadas do que os seres humanos normais. Humilhante desfecho para a condição humana. Pelo menos você é o gênio do Resta Um, disse Kendra. Lina sorriu. O consolo de meus anos finais. Você ainda pode pintar e cozinhar e fazer todo tipo de coisas. Eu não tive a intenção de reclamar. Esses problemas não deveriam ser compartilhados com mentes jovens. Tudo bem. Não está me assustando. Você tem razão. Eu não tenho realmente como visualizar minha fase adulta. Uma parte de mim imagina se realmente farei o ensino médio. Às vezes acho que vou morrer jovem. A porta da casa se abriu e a cabeça de vovô surgiu. Kendra, preciso trocar umas palavras com vocês 7. Tudo bem, vovô. Venha até o meu estúdio. Lina se levantou, fazendo um gesto para Kendra se apressar. Kendra entrou na casa e seguiu o vovô em direção ao estúdio. Seth já estava sentado em uma das cadeiras desproporcionais, batucando os dedos no braço de apoio. Kendra pegou a outra enquanto o vovô sentou-se atrás da escrivaninha. Depois de amanhã é dia 21 de junho, disse vovô. Algum de vocês sabe o significado dessa data? Kendra e Seth trocaram olhares. Seu aniversário? Tentou Seth. O solstício de verão, disse vovô. O dia mais longo do ano. A noite anterior é um feriado de tumultuado descontrole para as fantásticas criaturas de Fablehaven. 4 noites por ano, os limites que definem até onde podem se aventurar as diferentes entidades se dissolvem. Essas noites de folguedos são essenciais para manter a segregação que normalmente impera aqui. Na véspera do solstício de verão, os únicos limites que indicam até onde as criaturas podem vagar e produzir suas diabruras são as paredes desta casa. A menos que sejam convidadas, elas não poderão entrar. A véspera do solstício de verão é amanhã? Perguntou Seth. Eu não quis dar tempo para vocês se aborrecerem com isso. Contanto que obedeçam às minhas instruções, a noite passará sem maiores incidentes. Vai haver barulho, mas vocês estarão seguros. Em que outros dias eles enlouquecem? Perguntou Kendra. No solstício de inverno e nos 2 equinócios. A véspera do solstício de verão tende a ser a data onde a balbúrdia corre mais solta. Nós podemos assistir da janela? Perguntou Seth ansiosamente. Não, disse vovô, e tampouco gostariam do que veriam. Nas noites de festival, os pesadelos tomam forma e ficam à espreita no jardim. Entidades ancestrais, extremamente malévolas, patrulham a escuridão em busca de presas. Vocês estarão na cama assim que anoitecer. Vão usar protetores nos ouvidos e não vão se levantar até que a luz do sol disperse os horrores da noite. Não seria melhor a gente dormir em seu quarto? Perguntou Kendra. A sala de jogos no sótão é o lugar mais seguro da casa. Proteções extras foram colocadas lá para que o local se tornasse um santuário para as crianças.
Mesmo que por alguma infelicidade criaturas desagradáveis entrassem na casa, o quarto de vocês permaneceria seguro. Alguma coisa já entrou na casa? Perguntou Kendra. Nada indesejável rompeu as paredes dessa residência, disse vovô. Mesmo assim, cuidado nunca é demais. Amanhã vocês ajudarão a preparar algumas defesas para nos garantir uma camada extra de proteção. Devido ao recente incidente com as fadas, temo que esta véspera de solstício venha a ser particularmente caótica. Alguém já morreu aqui? Perguntou Seth. Isso é, na propriedade? Nós abordaremos esse assunto em outra oportunidade, disse vovô, levantando-se. Aquele cara que foi transformado em semente de dente de leão, disse Kendra. Mais alguém? Insistiu Seth. Vovô olhou para eles por um momento com sobriedade. Como vocês têm aprendido, essas reservas são lugares perigosos. Acidentes ocorreram no passado. Tais acidentes geralmente acontecem a pessoas que se aventuram onde não são bem-vindas ou se intrometem em assuntos que estão além de sua compreensão. Se vocês seguirem minhas regras, não terão com que se preocupar. O sol ainda não havia surgido inteiramente no horizonte, quando Seth e Dale estavam caminhando ao longo da senda sulcada além do estábulo. Seth jamais reparara especificamente naquele trajeto de carroça cheio de mato. A senda começava na extremidade do estábulo e seguia em direção à floresta. Após serpentear por algum tempo sob as árvores, o trajeto continuava até o outro lado de um extenso prado. Acima, apenas umas poucas nuvens atrapalhavam o completo azul do céu. Dale andava em ritmo forte, forçando Seth a intensificar a passada para acompanhá-lo. Seth já estava ficando suado. O dia quente prometia ainda mais calor à tarde. Seth estava atento em busca de criaturas interessantes. Ele avistou pássaros, esquilos e coelhos em uma campina, mas não viu nada sobrenatural. Onde estão todos os animais mágicos? Perguntou Seth. Essa é a bonança que antecede a tempestade, disse Dale. Imagino que a maioria esteja descansando para a noite. Que tipo de monstros aparecerá hoje à noite? Esther me avisou que talvez você tentasse arrancar alguma informação de mim. Melhor não ser tão curioso a respeito desse tipo de criatura. Não falar nada para mim é que me deixa curioso. É para o seu próprio bem, disse Dale. Um dos motivos é que contar para você pode te deixar assustado. O outro motivo é que contar para você pode te deixar ainda mais curioso. Se você me contar, prometo parar de ser curioso. Dale balançou a cabeça. Por que você imagina que vai conseguir cumprir essa promessa? É impossível eu ficar mais curioso do que já estou. Não saber nada é a pior coisa do mundo. Bem, a questão é a seguinte. Não posso dar uma resposta das mais satisfatórias para essa pergunta. Por acaso vi coisas estranhas, coisas apavorantes no tempo em que estive aqui? Pode apostar. Não apenas nas noites de festival. Eu já espiei pela janela numa noite de festival? 1 ou 2 vezes, com certeza. Mas aprendi a parar de espiar. As pessoas não são preparadas para ter esse tipo de coisa na cabeça. Elas acabam tendo dificuldades para dormir. Eu não espio mais. Nem Lina, nem seu avô, nem sua avó. E somos todos adultos. O que você viu? Que tal mudarmos de assunto? Você está acabando comigo. Eu preciso saber. Dale parou e o encarou. Seth, você apenas pensa que quer saber. Parece inofensivo saber, andando aqui embaixo desse céu azul, numa linda manhã, com um amigo do lado. Mas e logo mais à noite? Sozinho, em seu quarto, no escuro, quando a noite lá fora estiver cheia de sons sobrenaturais. Talvez você se arrependa por eu te dar uma afeição ao que está se lamuriando do outro lado da janela. Seth engoliu em seco. Olhou para Dale, os olhos arregalados. Que tipo de feição? Vamos parar por aqui. Até hoje, quando fico para cima e para baixo na escuridão, eu me arrependo de ter espiado por aquela janela. Quando você for mais velho, vai chegar um dia em que o seu avô vai te dar
uma oportunidade de espiar pela janela numa noite de festival. Quando começar a ficar curioso demais, adie suas perguntas até essa ocasião. Se fosse comigo, se eu pudesse voltar atrás, eu teria esperado para dar aquela espiada. É fácil falar depois que você já espiou. Não é fácil falar. Eu paguei um preço bem alto para falar isso. Muitas noites sem dormir. O que pode haver de tão ruim? Posso até imaginar algumas coisas assustadoras. O que pode haver de tão ruim? Já li. Eu pensava a mesma coisa. Eu não conseguia entender que imaginar é bem diferente de ver. Se você já viu, por que não ver novamente? Eu não quero mais ver nada. Prefiro apenas adivinhar as outras coisas. Dale começou a andar novamente. Eu ainda quero saber, disse Seth. Pessoas espertas aprendem com os próprios erros, mas as realmente inteligentes aprendem com os erros dos outros. Não fique chateado, você está a ponto de ver uma coisa impressionante. E não vai te dar nenhum pesadelo. O quê? Está vendo onde a estradinha ultrapassa aquela inclinação? Estou. A surpresa está bem no fim. Tem certeza? Absoluta. Espero que não seja outra fada, disse Seth. Qual é o problema com as fadas? Eu já vi mais ou menos 1 bilhão delas. Além disso, elas me transformaram em uma morsa. Não é fada. Não é uma queda d'água ou qualquer coisa assim? Perguntou Seth com ares suspeitos. Não, você vai gostar. Bom, por que você está aumentando minha esperança? É perigoso? Pode até ser, mas a gente vai estar seguro. Vamos andar mais rápido. Seth disparou em direção à inclinação, olhou de volta para Dale, que continuava caminhando. Um sinal não muito bom. Se a surpresa fosse perigosa, Dale não o deixaria sair correndo daquela forma. No topo do morro, Seth parou, mirando a leve ribanceira na extremidade. Pouco menos de 100 metros adiante, uma imensa criatura estava atravessando um campo de feno, empunhando um par de foices gigantescos. A volumosa figura desbastava enormes fileiras de alfafa num ritmo incessante. Ambas as foices sibilavam e repicavam sem parar. Dale juntou-se a Seth no alto da elevação. — O que é isso? Perguntou Seth. — Hugo, nosso golem, venha ver. Dale saiu do caminho da carroça e foi na direção do campo até o incansável Golias. — O que é um golem? Perguntou Seth, indo atrás dele. — Observe. Dale ergueu a voz. — Ei, Hugo, pare! As foices pararam de cortar no meio de uma ceifada. — Hugo, venha cá! O hercúleo ceifador se virou e correu na direção deles com passos longos e amplos. Seth sentiu o chão vibrar enquanto Hugo se aproximava. Ainda agarrando as foices, o maciço golem parou, o imenso corpanzil em frente a Dale. — Ele é feito de terra? Perguntou Seth. — Terra, barro e pedra, disse Dale. Recebeu a aparência vital de um mago poderoso. Hugo foi doado à reserva algumas centenas de anos atrás. Qual é a altura dele? Se estiver bem ereto, quase 3 metros, mas, na maioria das vezes, ele está com a postura relaxada e não passa de 2,5 metros. Seth estava pasmo com a monstruosa figura. Na forma, ele parecia mais um macaco do que um ser humano, fora sua impressionante estatura. Hugo era largo e possuía membros bem espessos e pés e mãos desproporcionalmente grandes. Tufos de grama e, eventualmente, um dente de leão brotavam de seu corpo de terra. Ele tinha uma cabeça oblonga e uma mandíbula quadrada. Toscas formas assemelhavam-se a um nariz, uma boca e orelhas. Os olhos eram um par de buracos vazios, abaixo de uma testa protuberante. Ele fala? Não. Ele tenta cantar. Hugo, cante um pouco. A enorme boca começou a abrir e fechar, e de lá saíram uma série de rugidos graves, alguns longos, alguns curtos, nenhum deles semelhante a nada que parecesse música. Hugo jogava a cabeça para frente e para trás, como se estivesse no ritmo da melodia. Seth tentou conter o riso. Hugo, pare de cantar. O golem ficou em silêncio. Ele não é muito bom, disse Seth.
Tem tanta musicalidade quanto um deslizamento de terra. Ele fica constrangido com isso? Ele não pensa como a gente, não fica feliz, triste, com raiva ou entediado. Ele é como um robô. Hugo simplesmente obedece aos comandos. Posso mandá-lo fazer alguma coisa? Se eu mandá-lo te obedecer, disse Dale. Ele só atende a mim, Lina e a seus avós. O que mais ele consegue fazer? Ele entende muitas coisas e executa todos os tipos de trabalho manual. Seria necessária uma equipe tanto para dar conta de todo o trabalho que ele realiza por aqui. Hugo nunca dorme. Se você deixá-lo com uma lista de afazeres, ele vai passar a noite fazendo. Eu quero dizer para ele fazer uma coisa. Hugo, solte as foices, disse Dale. O golem colocou as foices no chão. Hugo, esse aqui é Sete. Hugo obedecerá à próxima ordem de Sete. Agora? Perguntou Sete. Diga o nome dele para que ele saiba que você está se dirigindo a ele. Hugo, dê uma estrela. Hugo estendeu as mãos e deu de ombros. Ele não entendeu o que você está querendo dizer, disse Dale. Você consegue dar uma estrela? Consigo. Hugo, Sete vai te mostrar como se dá uma estrela. Sete levantou as mãos, inclinou-se para o lado e deu uma estrela meio desajeitada. Hugo, disse Dale, obedeça a próxima ordem de Sete. Hugo deu uma estrela. O golem ergueu os braços, inclinou-se para os lados e completou uma estrela esquisita. O chão tremeu. Muito bom para uma primeira tentativa, disse Sete. Ele copiou seu movimento. Hugo, quando você der uma estrela, mantenha o corpo ereto e alinhado num único plano. Como se fosse uma roda gigante, uma roda girando. Hugo deu uma estrela. Dessa vez, Hugo executou uma estrela quase perfeita. Suas mãos deixaram marcas no campo. Ele aprende rápido, exclamou Sete. Qualquer coisa física, pelo menos. Dale pôs as mãos na cintura. Cansei de andar. O que você acha de a gente falar para Hugo nos levar até a próxima parada? É sério? Se você preferir andar, não tem sem chance. Kendra estava usando uma serra de metal para separar outra abóbora da trepadeira. Bem adiante, na longa gamela de terra, Lina estava cortando um grande exemplar vermelho. Quase metade da estufa era dedicada a abóboras, grandes e pequenas, brancas, amarelas, laranjas, vermelhas e verdes. Elas haviam chegado à estufa por uma leve trilha em meio à floresta. Fora as abóboras e plantas, a estrutura de vidro continha um gerador para acender as luzes e controlar o clima. Nós realmente temos de cortar 300? Perguntou Kendra. Fique satisfeita por não ter de carregá-las, disse Lina. Quem faz isso? É surpresa. Essas lanternas de abóboras são assim tão importantes? Se elas funcionam, muito bem, principalmente se nós conseguirmos convencer as fadas a preenchê-las. Com magia? Com elas mesmas. Fazer com que elas passem a noite dentro delas, explicou Lina. Há muito tempo se sabe que lanternas com fadas são uma das proteções mais eficazes contra criaturas com intenções dúbias. Mas pensei que a casa já estivesse segura. Kendra começou a serrar o caule de uma grande abóbora alaranjada. Excesso de segurança é algo bastante sensato em noites de festivais. Particularmente numa véspera de solstício que ocorre logo depois de toda aquela agitação. Como vamos conseguir entalhar todas elas antes do anoitecer? Deixe isso com Dale. Ele consegue entalhar todas elas e ainda ter tempo de sobra. Nem sempre os desenhos são verdadeiras obras de arte, mas o homem trabalha com uma linha de produção. Você entalha para se divertir, ele sabe como entalhar por necessidade. Eu nunca gostei de tirar as entranhas, disse Kendra. Jura? Disse Lina. Eu adoro aquela textura viçosa de ficar com aquela sensação oleosa até os cotovelos. É como brincar na lama. Depois nós vamos comer tortas deliciosas. Essa branca aqui é pequena demais? Podemos guardá-la para o outono, quem sabe. Você acha que as fadas vão aparecer? Difícil dizer, admitiu Lina.
Algumas, com certeza. Normalmente, nós não temos nenhuma dificuldade para encher todas as lanternas que entalhamos. Mas talvez a noite de hoje represente uma exceção. E se elas não aparecerem? Perguntou Kendra. Não tem problema, luz artificial serve. Só não é tão eficiente quanto as fadas. Com as lanternas cheias de fadas, a agitação fica mais distante da casa. Além disso, Stan vai deixar do lado de fora máscaras tribais, ervas e outras proteções. A noite é assim tão horrorosa? Você vai ouvir sons perturbadores. De repente, teria sido melhor se a gente tivesse deixado de tomar o leite hoje de manhã. Lina balançou a cabeça sem tirar os olhos de sua tarefa. Alguns dos truques mais insidiosos empregados hoje à noite vão envolver artifício e ilusão. Sem o leite, você poderia ficar ainda mais suscetível. Apenas ampliaria a habilidade deles mascararem suas verdadeiras aparências. Kendra cortou outra abóbora. De uma forma ou de outra, não vou olhar. Gostaria de poder transplantar um pouco de sua sensatez em seu irmão. Depois de tudo aquilo que aconteceu, tenho certeza de que ele vai se comportar hoje à noite. A porta da estufa se abriu e Dale enfiou a cabeça. Kendra, vem cá, quero te apresentar uma pessoa. Kendra andou até a porta com Lina atrás dela. No umbral, Kendra parou e deixou escapar um leve grito. Uma criatura corpulenta, com uma constituição simiesca, estava marchando na direção da estufa, puxando uma espécie de rickshaw do tamanho de uma carroça. O que é isso? Hugo tripudiou Seth de dentro do carrinho de mão. É um robô feito de terra. Ele saltou do carrinho e correu até Kendra. Eu corri na frente para que você pudesse vê-lo se aproximar, disse Dale. Hugo consegue correr bem rápido se você mandar, jorrou Seth. Dale me deixou dar ordens e ele fez direitinho tudo o que eu mandei. Está vendo? Ele está esperando as instruções. Hugo estava de pé e imóvel ao lado da estufa, ainda segurando o rickshaw. Se não tivesse visto Hugo se movendo, Kendra teria imaginado que ele era uma estátua grosseira. Seth passou por Kendra e entrou na estufa. O que ele é? Perguntou Kendra. Um golem, respondeu Lina. Matéria animada que recebeu uma inteligência rudimentar. Ele faz a maior parte do trabalho pesado por aqui. É ele que vai pegar as abóboras e levá-las até a casa no carrinho. Seth saiu da estufa carregando uma abóbora razoavelmente grande. Posso mostrar para ela uma ordem? Perguntou ele. Claro, disse Dale. Hugo, obedeça a próxima ordem de Seth. Segurando a abóbora na cintura, com as duas mãos e inclinando-se um pouco para manter o equilíbrio, Seth abordou o golem. Hugo, pegue essa abóbora e arremesse o mais longe que conseguir na direção da floresta. O golem inerte renasceu. Agarrando a abóbora com uma das mãos enormes, ele se contorceu e então desenroscou-se com firmeza, arremessando a abóbora no céu como se fosse um disco. Dale assoviou suavemente à medida que a abóbora foi encolhendo até finalmente desaparecer de vista, um pontinho alaranjado sumindo atrás das copas das árvores mais distantes. Você viu isso? Gritou Seth. Ele é melhor do que um lançador de balão d'água. Uma catapulta como qualquer outra, murmurou Dale. Muito impressionante, concordou Lina secamente. Perdoe-me se eu estiver com a intenção de usar algumas abóboras de uma maneira um pouco mais prática. Crianças, venham nos ajudar a cortar o resto de nossa colheita para encher o carrinho. Hugo não pode fazer mais alguns truques? Implorou Seth. Ele dá estrela. Haverá tempo suficiente para disparates mais tarde, assegurou-lhe Lina a Seth. Nós precisamos concluir nossos preparativos para a noite de hoje. Fim do capítulo. Eu gostaria muito de saber o que você está achando da história e grata por assistir. Deixe aqui nos comentários que eu quero saber se você está gostando.